Meninas, então nós estamos na lição 23. A mulher sábia entrega o seu coração a Deus. Está na página 57. Você pode ler para a gente, Gil? Não estamos te ouvindo, Gil. Acho que está no mudo ali. Vê se dá para destravar. Ah, pronto. Pronto. A mulher sábia entrega o seu coração a Deus. Meu filho, dei-me o seu coração. Mantenha os seus olhos em meus caminhos. Provérbios 23, 26. A forma mais profunda de aprendizado dentro do lar acontece quando os filhos obedecem, não por obrigação, mas de todo o coração, com amor e entrega. Esse é um sinal de profundo apego aos pais. O pedido desse pai ao filho é eloquente. Ele não pede bens materiais, não pede apenas obediência, não pede cuidados na velhice. Esse pai está pedindo o coração do filho. Quando entregamos o nosso coração a alguém, tudo mais vem em seguida. O coração é a base de toda entrega verdadeira. Se um filho dá o seu coração ao pai, automaticamente seus olhos se agradarão dos seus caminhos. Esse mesmo princípio se aplica ao nosso relacionamento com Deus. O que Deus requer de nós? Nada além do nosso coração. Precisamos nos voltar para Deus para que Ele se volte para nós. Precisamos amar a Deus de todo o coração, com toda a nossa força e com todo o nosso entendimento. Então, nossos olhos se deleitarão e contemplarão as maravilhas do seu caminho. Se o nosso coração não pertence a Deus, a obediência a Ele se tornará um fardo pesado e não um prazer para a alma. Será uma relação legalista e não um relacionamento de amor. Você já entregou seu coração a Deus? Você consegue dizer hoje que se deleita em Deus e na sua palavra? O que significa entregar o coração a Deus? É uma decisão, é uma escolha à luz e se afastar das trevas todos os dias. É ler a Bíblia, mesmo quando estamos cansadas, meditar no que lemos e crer que essa é a palavra de Deus. E, acima de tudo, buscar colocar em prática o que estamos aprendendo. É orar, mesmo sem ouvir uma resposta. Falar com Deus, mesmo sem sentir arrepio na espinha. Oração é decisão na emoção, não emoção. É buscar a presença do Senhor, mesmo quando estamos sem esperança, mesmo cansadas e desanimadas, pois sabemos que lá é onde encontraremos o que mais precisamos. É agradecer, mesmo em meio às dificuldades, até mesmo agradecer pelas dificuldades, sabendo que é na adversidade que crescemos e atingimos maturidade espiritual. Entregar o nosso coração a Deus é confiar que todas as coisas cooperam para o nosso bem. Segundo Romanos 8, 28. Entregar o coração a Deus é obedecer a palavra, não obrigação, mas por amor, como diz João 14, 21. Que hoje você escolha entregar o seu coração completamente ao Senhor e confiar nele em todas as circunstâncias. Amém. Não, amém, obrigada. A leitura? Não conseguindo ver a minha tela no PowerPoint? Sim, sim. Só não está aparecendo a projeção grande, eu não sei porquê, mas dá para ler? Dá para ler, sim. Dá para ler? Tá. Bom, me apresentando aqui para as meninas que não conhecem, eu trabalho lá com a Denise, né, no Café com Jesus e as Amigas.
Não sei se vocês participam dos encontros no sábado, mas eu trabalho lá com ela, né? Eu sou de Resende, estado do Rio de Janeiro, e eu sou membro da Metodista Wesleyana, né? Daqui de Resende, trabalho lá com o Ministério Kids. E um ano Deus me chamou para esse projeto, já tem um ano, foi em outubro, na verdade, esse projeto de trabalhar com mulheres, tá? E aí, nesse projeto, eu abri esse canal no YouTube, Oração com as Amigas, para a gente ter esse momento, né, de crescimento de juntas, de trabalhar, de estudar mais da palavra. E o meu propósito é mulheres que levantam outras mulheres em oração. Né? Eu acho que juntas a gente consegue melhorar o nosso dia a dia, né? Entender mais da palavra, buscar mais a Deus. Quando uma desanima, a outra levanta, né? A outra ajuda. E esse é o meu propósito aqui. E esse ano, agora de 2025, não sei se vocês estão acompanhando lá as postagens da Denise, eu tive o prazer de participar com ela desse devocional, né? Nós escrevemos ele esse ano e vai ser um devocional para o ano que vem, para 2026. Né? Tem ali todos os dias, né? E ele é um devocional interativo. Ele tem alguns dias que ele está em branco, final de semana, né? Para você preencher, para você fazer o seu próprio devocional. Então, eu queria me apresentar para vocês, né? Não sei se vocês estão indo no café lá nos sábados, nos dias que eu vou, porque às vezes eu falto, né? Eu vou a maioria, mas acontece de não poder ir. Né? Então, nós estamos nesse ano estudando, terminando esse livro, né, das Mulheres Sábias em Construção. E nesse livro, nós temos duas partes do livro. Estou desligando o WhatsApp, está chegando um monte de mensagem. A primeira parte do estudo, ele é o texto que a Gil leu para a gente aqui, e a outra parte, uma parte de estudo profundo, onde ela tem uma parte de mentoria, né? Onde a gente começa a fazer algumas perguntas e a refletir sobre as respostas. Aí é um momento de discussão, tá? Então, fiquem à vontade para ligar o microfone e contribuir, né? Também contar um pouco da sua história, do seu testemunho, ou do seu ponto de vista sobre as perguntas que a gente vai estar trabalhando nessa aula, tá? Então, como a Gil leu, né, o nosso tema é a mulher sábia entrega o seu coração a Deus, e o Pai se agrada, né? O Pai se agrada dessa entrega nossa. Então, o que significa entregar verdadeiramente o coração a Deus? Aí, meninas, eu não sei se vocês estão com a Bíblia fácil, né? A Gislane está no trânsito aí, está em viagem, mas se vocês não puderem ler agora, depois estudem em casa esse texto, porque a gente vai estar passando em vários textos durante esse estudo, tá? É importante vocês lerem com calma depois. Eu deixei aqui já a leitura para facilitar, a gente não perder tempo buscando. Só ver que tem alguém querendo entrar. Então, a primeira pergunta. Ainda está aparecendo o slide? Tá, né? A primeira pergunta é: o que significa entregar verdadeiramente o coração a Deus? E a gente escuta muito, a gente fala muito sobre isso, mas o que a Bíblia nos diz, né? Qual é a resposta bíblica para essa pergunta? Em Mateus 22, 37, diz assim: Respondeu-lhes Jesus: Amarás o Senhor, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Então, irmãs, o que ele está querendo dizer aqui é que entregar, né, verdadeiramente o coração a Deus não é entregar só uma parte da nossa vida, não é entregar só a nossa família, não é entregar só a nossa profissão, mas é entregar por completo, entregar tudo, tudo, sem reservas, né? É os nossos pensamentos, é os sentimentos,
é as nossas fraquezas, as nossas dificuldades, porque Deus conhece, né? Ele sabe de todas as coisas. Então, a gente não precisa esconder dele os nossos medos, os nossos sentimentos, né? Às vezes a gente sente ódio, sente raiva. É um sentimento do ser humano, né? Que a gente pode sentir, mas a gente não pode viver nesse sentimento, né? Sentiu, a gente precisa de buscar a Deus, entender que não é um sentimento que cabe para nós cristãos, né? Buscar perdoar e buscar se acertar, se livrar desse sentimento ruim. O que eu quero dizer é que entregar o coração a Deus não é a gente pegar o nosso coração e entregar só a parte boa, né? É entregar por completo, entregar com tudo, o bom e o ruim. O que é ruim a gente entrega para ele transformar, né? Para ele trabalhar e fazer, né? Ali que a gente tenha sentimentos, pensamentos, decisões, ações melhores a cada dia. E o que é bom que ele mantenha, né? Me ajuda a manter assim, me ajuda a acertar como eu estou acertando nesses pontos. E até perguntar para Deus o que ele quer mudar, aonde eu estou errando. Porque o nosso coração, ele é enganoso. Muitas vezes a gente acha que a gente está acertando, e aí daqui a pouco, né, a gente começa a orar nesse sentido, ah, Deus me visita, né, transforma o meu coração, me ensina, e daqui a pouco a gente começa a ser confrontada. Não sei se já aconteceu com vocês, né? Você acha que está indo bem numa área, daqui a pouco você está lá, e aí o Espírito Santo te incomoda, te manda uma perguntinha ali na hora que você fala, nossa, realmente eu acho que eu estou enganada. Eu preciso ainda de uns pontinhos de melhora aqui. Então, isso é entregar por completo, é entregar verdadeiramente, né, sem reserva. Em Romanos 12, do 1 ao 2, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui nessa parte de Romanos, o que me chama a atenção é que ele fala do culto racional, onde, quando nós entregamos para Deus o nosso coração, nós temos que fazer de uma forma racional, de uma forma intencional, né? Eu quero entregar. Não é uma forma automática, vou orar desse jeito porque alguém falou que eu deveria orar assim, né? Eu vou falar com Deus assim porque eu li um texto na Bíblia e disse para me falar assim com Deus. Não, você vai ter o seu momento racional, o seu momento lógico ali com Deus, né? E você vai entregar conscientemente o seu coração para Deus. E verdadeiramente, né? Com a intenção ali no seu coração, realmente que ele tome o controle de tudo na sua vida, né? Então, seja intencional nas orações, na conversa com Deus, porque Deus se agrada dessa parte nossa de ser verdadeiro, né? Às vezes a gente não tem as palavras mais bonitas, né? Ou o melhor ali para oferecer, às vezes a gente está num dia mal, né? Um dia que a gente fez tudo errado, que nós caímos, que nós pecamos, que erramos, e às vezes o inimigo ele tenta falar na nossa mente para a gente não falar com Deus naquele dia, porque a gente errou, para a gente se esconder de Deus. Mas isso é errado, isso é mentira do inimigo. Ao contrário, Deus quer que a gente se aproxime dele. E quanto mais quando nós erramos, porque quando nós erramos, nós temos que buscar Deus para que a gente se arrependa, né, e nos fortaleça e endireite os caminhos com Ele. E a gente só consegue se a gente buscar a Deus, né? E ali se entregar para Ele, para que Ele nos ajude a levantar. Então, como que a gente faz isso? Tendo intenção, né? Sendo racional, sendo ali consciente com Deus. Errei, perdão, me ajuda a sair desse pecado, se é um vício, algo que está, né, te deixando
apegado, né, que você não está conseguindo desligar desse pecado, se afastar, pede a Deus. Não se esconde de Deus, porque Ele já sabe desse pecado. Não adianta esconder. Então, abre o coração para Ele e entrega, né? Seja intencional com Ele. Olha, eu tenho esse pecado, me perdoe, me ajuda, me fortaleça, me ajuda a sair desse pecado. Eu não quero mais pecar, né? E pode ser bem sincero com Deus. Eu tento, mas não consigo. Eu caio, eu sou fraca. Eu falo que eu não vou fazer e faço, né? Porque Deus, ele conhece tudo. Ele se agrada dessa sinceridade. Então, fale com Deus de uma forma verdadeira. Uma entrega completa é uma entrega sincera e contínua de toda a vida a Ele. Não é entrega em um dia no culto, né, que teve um apelo, um chamado, você sentiu algo diferente, né, teve uma experiência ali com o Senhor, com o Espírito Santo. Tudo isso é válido, mas precisa de ser um momento contínuo. Você precisa todos os dias entregar-se a Deus e dar espaço para o Espírito Santo agir, né? Porque o Espírito Santo, ele é educado. Ele bate na porta do seu coração e pede para entrar. Se você não deixar, ele não vai entrar. Então, ele espera que você dê espaço para ele, que você libere para que ele entre, né? Que você o convide ele para entrar, que dê espaço para ele trabalhar, porque Deus, ele quer fazer a boa obra em nossas vidas. Ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar, ele quer cuidar de nós. Ele quer nos fazer pessoas melhores a cada dia. Mas para isso, a gente precisa de ter essa entrega completa e contínua com Ele. É uma escolha todos os dias, né? Se entregar a Deus. Amar a Deus de todo o coração. É colocar Deus como prioridade máxima em todas as áreas da nossa vida. Nas nossas emoções, nos desejos, nas decisões e nos pensamentos. Por quê? Porque Deus, ele não nos quer pela metade, ele não nos quer em uma área específica, ele nos quer por completo, ele nos criou. Ele quer que nós tenhamos um relacionamento com ele aberto em todas as áreas. Que essa entrega e esse convite para o Espírito Santo mudar o nosso coração é em todas as áreas. Né? Não podemos falar essa daqui, só me deixa aqui que eu vou resolver sozinha. Né? Deixa comigo, que eu não preciso do Senhor. Não, não é isso que Deus quer. Deus quer visitar todas as áreas da nossa vida, né? E direcionar, nos dar a direção, colocar as mãos dele, né? Para fazer a boa obra em todas as áreas. Ele requer de nós também confiança e rendição, porque a gente só entrega algo a alguém, algo nosso, quando a gente confia. Né? Então, se a gente não confia, a gente não entrega. Então, a gente precisa, primeiro, de confiar. Confiar em Deus, confiar nos planos, nos cuidados dele. E muitas vezes nós não entendemos, né? Pelo menos nos primeiros momentos. Qual é o plano? Porque os pensamentos de Deus, eles são diferentes dos nossos pensamentos, né? Nós somos humanos, a gente tem um pensamento limitado e linear. Mas os pensamentos de Deus, eles são grandiosos. E muitas vezes a gente não entende ou não entende no primeiro momento, né? Pode ser que até durante um processo ou numa conclusão a gente venha a ter um entendimento. Mas e quando a gente não entender? A gente precisa de continuar confiante. A gente precisa de entregar e confiar que Ele vai fazer o melhor em nossas vidas, independente do que eu estou vendo aqui, do que está acontecendo agora, né? É Ele que está no controle de tudo. Do nosso futuro, do nosso presente, é com Ele, né? A partir do momento que a gente se entrega por total para Ele. Também temos que nos arrepender e purificar, porque Deus não se agrada do pecado, né? O inimigo, sim, ele veio para roubar, matar e destruir, mas Deus não, né? Ele quer que nós nos arrependemos dos nossos pecados e buscamos acertar a cada dia, né?
Ele ama, ele nos ama, e ele sabe que nós somos pecadores, né? Ele nos criou, nós temos essa natureza pecaminosa, mas Deus nos ama incondicionalmente, independente dos nossos pecados, independente do que acontece, independente das nossas escolhas. O que ele quer é que a gente se arrependa a cada dia, né? Errei ali, me perdoa, me ajuda a acertar, porque eu não quero mais errar também. Manter-se no erro não é algo que agrada o Senhor, né? Ele tem misericórdia, ele tem graça, ele tem compaixão, ele ajuda, mas nós também precisamos de ser fiel a ele, né? Também de tomar essa decisão e não errar mais. Ter uma mudança de vida, né? Fácil não é, mas Deus nos ajuda. A gente buscando Ele nos ajuda a cada dia a, a viver com integridade com Ele, né? Obediência e submissão. Entregar o nosso coração a Deus significa obedecer à sua vontade. Não adianta a gente entregar o coração e Deus ir lá nos direcionar para fazer algo e a gente vai falar assim, não quero fazer, não estou afim, não sei se foi Deus que falou, já estou me arrependendo, agora eu não vou sair fazendo a obra ou aquilo que Deus pediu para fazer. Não, está errado. A gente precisa também de obedecer, né, e se submeter à vontade dele. Então, ele direciona, a gente pede, né, a gente ora, fala com ele, pede direção, pede ajuda, entrega, e quando ele manda fazer alguma coisa, o que a gente está fazendo com as ordens do Senhor? Porque muitas vezes, irmãs, não é fácil, né, seguir aquilo que Deus está mandando a gente fazer, né? Muitas vezes ele nos chama para algo que a gente não é a nossa profissão, por exemplo, né? Às vezes ele nos manda fazer algo que não é algo confortável para nós. Mas quando a gente faz, né, aquilo que Deus está mandando em obediência, por mais que a gente não se ache capaz de fazer, ele nos sustenta. Só ler o chat aqui, gente. Gislaine comentou. Deus ama o pecador, mas abomina o pecado. Isso. Desculpa. Por isso precisamos buscar cada dia mais a sermos parecidas com Cristo. A obediência gera submissão e rendição a Deus. O quanto mais obedecemos, mais vivemos o impossível aos nossos olhos. Isso mesmo. Gislaine, se você quiser falar também, só tirar o microfone aí, tá? Só liberar o microfone. Confiança na ação de Deus. Um coração entregue a Deus, ele descansa na providência divina, sabendo que ele direciona a vida do que o busca sinceramente. Passando para o tópico 2, alguém quer comentar alguma coisa? O tópico 1, pelo chat ou abrir o microfone? Não? Então vamos para o 2. Como podemos manter nossos olhos nos caminhos do Senhor? Em Hebreus 12, do 1 ao 2, diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para Jesus, o autor e consumador da fé, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomia, e está sentado à destra do trono de Deus. Em Salmo 119, 105, diz assim: lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Então, irmãs, essa para mim é uma frase que a gente chega na igreja e já aprende essa frase, né, irmãs? E é algo que a gente guarda no coração e nos ajuda a cada dia, né?
Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Quantas vezes a gente andou ou anda ainda dispersos, né, nesse mundo, com tantos caminhos, com tantas opções, né, com tantos afazeres, tantos grupos, né, tantas lives, tantas opções que temos hoje. Às vezes a gente fica um pouco disperso, né, não sabe aonde que vai, que horas que vai entrar online, né, um assunto, se vai ficar gravado, se não. Mas todas as vezes que a gente se pega nesse caminho, o que a gente tem que pensar o nosso foco tem que ser Deus, né? Jesus é o nosso caminho, Ele é a lâmpada para os nossos pés. Então, tudo que a gente ouve, que a gente vê, a gente precisa se perguntar, é a palavra do Senhor? Está na Bíblia isso? Porque só a Bíblia que nos leva para o caminho certo, né? Só Jesus que, né, escreveu ali para que a gente tivesse esse guia, né, esse manual, essa bússola para nos direcionar no caminho. Então a gente precisa ter essa frase bem fixada no nosso coração para a gente não se desviar, né? Quando a gente ouve, quando a gente fala algo que não vem de Deus, a gente precisa voltar e se arrepender, né? Conversar com Ele, pedir perdão e ter como direção sempre a palavra do Senhor. Aqui fala também dos pecados, né? Quando nós nos desviamos dos caminhos do Senhor, normalmente a gente começa, se afasta com uma coisinha, uma outra ali, hoje não deu tempo, né? Hoje eu tô cansada, hoje eu tive um probleminha, e daqui a pouco a gente já começa a não conseguir ler a Bíblia, não conseguir orar, não conseguir jejuar, e aí já começa a ver o pecado como, acho que não é pecado não, todo mundo faz, né? É normal, a sociedade faz. Então, uma das dificuldades que a gente tem em relação a manter-se ali no caminho com o Senhor também, se livrando desses pecados, porque a nossa carne, ela tende a nos puxar a cada dia para o pecado. Então, todos os dias a gente tem que fazer essa escolha. Eu não quero pecar, eu não quero me desviar dos caminhos do Senhor. Se eu cair ali, se eu errei ali, eu vou pedir perdão, eu vou voltar para a palavra, que é onde eu tenho a verdade. Não é meias verdades, é verdade 100%, né? Então, tudo que a gente olha ali na Bíblia e que a gente pensa, aí, aqui eu não sei se eu tenho uma outra interpretação, não é bem assim, a gente já tem que começar a vigiar, né? Porque pode ser que já é algo ali, né, uma sementinha que o inimigo já está brotando ali para nos desviar do caminho, né, para confundir, para falar, não é bem assim, né, todo mundo que consegue não cometer esse pecado, né, se você olhar para fulano, talvez está nesse pecado, e aí a gente começa até a julgar as outras pessoas. Então, andar nos caminhos do Senhor significa isso. A gente não vai acertar o tempo todo, mas a gente vai buscar acertar. A nossa escolha vai ser sempre: eu quero acertar, né? Errei, me perdoa, mas eu quero acertar. Amanhã eu vou ser melhor. Cada dia ser melhor, né? E esse livro aqui da Denise, ele é bem interessante. O título dele, né? Que é Mulher Sábias em Construção. Então, nós não estamos prontas hoje, né? Se a gente estivesse pronta, a gente nem estaria aqui mais. Eu acredito que Deus já tinha nos recolhido já, né? Então, a gente está aqui, a gente está em construção, né? Ainda tem algo que a gente precisa de melhorar. E todo dia a nossa luta contra a carne eu não quero pecar, eu não quero errar, né? O Espírito Santo me ajuda. Se tem algo que eu estou fazendo, algo no culto, algo que eu não entendi ainda, que eu não estou vendo como errado, me mostra. Me mostre que eu quero ver e quero acertar. Isso é o que o Senhor deseja de nós, irmãos. Quais são os desafios que nos afastam de um coração totalmente entregue a Deus? O que vocês acham, irmãs? Quer colocar alguma coisa no chat ou quer falar?
Eu creio que o primeiro desafio seja a prioridade, né? A gente priorizar aquilo que realmente é importante. Porque quando a gente coloca Deus em segundo plano, nós acabamos nos afastando, o coração começa a se afastar aos poucos. A gente não se afasta, que nem você falou antes, a gente não se afasta na hora, a gente vai se afastando aos poucos. É as pequenas raposinhas, né, que vão ali corrompendo, que vão ali comendo e que vão nos levando para longe de Cristo. E os desafios maiores é porque muitas das vezes a gente começa a olhar para o lado, olhar para quem está no altar e querer uma santidade, querer que aquela pessoa nunca erre, querer que aquela pessoa seja perfeita. Muitas das vezes a gente está num círculo de pessoas aonde a gente começa a ver que o Senhor já não está mais, aonde começa a ver que as pessoas ali estão só fofocando, estão criticando, e a gente fica ali, fica primeiro ouvindo, depois a gente se sente na vontade para falar, e daqui a pouco a gente está praticando aquilo que o Senhor abomina. Então, os desafios a gente vai ter diários, né? E são muitos desafios. A gente até mesmo, como você estava falando, a gente tem acesso a muitas ministrações, a muitas pregações, mas nós só vamos saber qual é realmente a ministração a qual está ligada em Deus se a gente estiver lendo a Bíblia, se a gente estiver buscando a Deus. Porque muitas das vezes a gente vai na igreja e escuta do pastor, abre a Bíblia a hora que o pastor pede, mas quando chega em casa a gente não tem o nosso devocional diário com Deus, de abrir a palavra de Deus e pedir para o Espírito Santo estar ali conosco e estar nos auxiliando e nos ensinando a palavra. Então, quando a gente fica dependente de uma pessoa para saber o que Deus quer de nós, nós começamos a nos afastar daquilo que realmente Deus nos chamou para ser. Porque o véu já foi rasgado, nós temos acesso ao nosso Pai, mas muitas das vezes a gente espera, né? Para ficar ali, fica esperando. Vou esperar alguém falar comigo. Deus usa alguém para falar comigo. Se você quer que Deus fale com você, abre a Bíblia. Ali todos os dias ele vai falar com você. Ali todos os dias você vai ter uma intimidade com o Pai. E muitas das vezes, pela falta de prioridade, a gente não tem esse tempo de qualidade com Deus. E quando a gente percebe, a gente está frio. A gente já está sem vontade, a gente já está sem ânimo e começa a desistir de caminhar com ele, né? Verdade, obrigada, Gislaine, sua contribuição. É bem isso mesmo, né? A gente vai se friando, vai ouvindo a palavra só ali na igreja, e essas raposinhas vai tomando conta. Quando a gente vê, já estamos frios, afastados no pecado. Bom, aqui em Mateus 6:24 diz assim: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Tiago 4:8 diz assim: chegai-vos a Deus e ele se achegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo purificai o coração. O que nós podemos refletir desse texto, né? No mundo espiritual, né, só tem dois lados, o lado bom e o lado ruim. Então, se você está fazendo aquilo que não agrada a Deus, inevitavelmente você está agradando o inimigo. Né? Não tem meio termo, não tem em cima do muro. Como a Gislaine falou, toda uma conversinha, numa fofoquinha ali da igreja, eu não vou falar nada, só estou ouvindo. Deus estaria ali, no meio daquela fofoquinha? Você acha que ele está se agradando? Tá. Então, você não está servindo a ele naquele momento. Não tem meio termo. Não tem, eu tô com Deus porque eu não falei nada, ele fala para mim não falar, mas eu não falei, eu só ouvi, alguém me contou e eu ouvi. Não está agradando a Deus. Se você não está agradando a Deus, você está agradando o lado ruim, né? Não tem como agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Então, trago muito isso para a nossa vida, porque é uma batalha diária, né? Até na nossa própria mente. Né? Quantas vezes a gente lê alguma coisa, ou ouve, e a gente pensa, mas não foi eu que falei, não fui eu que fiz, acho que não tenho nada a ver com essa história.
mas o fato da gente não se posicionar, né, o fato da gente ser passiva, né, talvez ali a gente está com a oportunidade de falar, de mostrar para aquela pessoa que ela talvez está com uma escolha errada, um pensamento errado, não é errado em relação à palavra, não em relação à nossa opinião, né, porque opinião é nossa e a gente precisa de falar, de discutir a palavra, não opinião, né? Não o que a gente sente, o que a gente acha, é o que está na palavra, senão a gente acaba errando junto ali, né? E muitas vezes a gente não fala, né? E cai muito na questão da desobediência, porque às vezes o Espírito Santo está ali nos incomodando para falar, porque nós já aprendemos que está errado, que não é assim, não, Deus não se agrada disso, e nós ficamos ali com a boca fechada, não falamos nada. E ainda achamos que está tudo bem. Só que isso entra no nosso coração, isso entra na nossa vida, porque nós escutamos, porque nós não obedecemos, né? Porque nós somos passivas, nós não ajudamos naquele momento. Então, isso vai entrando, vai nos contaminando. Então, a vida de busca, de entrega com Deus é uma decisão diária. Diariamente se entregar, né? Pedir perdão pelos pecados, pedir para ajudar a se posicionar, né? Às vezes a gente não quer confrontar ou não sabe como confrontar, pedir sabedoria e tentar ser melhor a cada dia, né? Eu coloquei também aqui 6 itens para a gente pensar sobre essa pergunta dos desafios, né? O amor excessivo pelo mundo e pelas riquezas é um desafio, né? Hoje, esse mundo consumista, a gente quer mais e mais e mais, a gente quer trabalhar, quer emprego melhor, quer promoção, né? Quer tantas coisas que a gente acaba buscando muito essas coisas, não que seja errado, mas não pode ser a nossa prioridade. O nosso coração não pode estar nisso. Né? Nosso coração tem que estar em Deus. Deus tem que ocupar o primeiro lugar na nossa vida, no nosso coração. E tudo que vem depois, que a gente busca depois, tem que ser um segundo plano. Né? A gente tem que buscar, sim, a gente tem que, né, ser a melhor profissional, ter, né, os melhores salários, ter as melhores coisas, desde que isso não ocupe o espaço do Senhor na nossa vida. Né? Se isso está me impedindo de ter minha intimidade com o Senhor, ou de me entregar para Ele, porque agora eu confio mais em mim, porque eu já sou uma profissional, né, executiva, eu já tenho status, tenho seguidores, e aí o coração ele começa a se enganar com aquilo que é construído com as nossas forças. Então, o amor excessivo pelo mundo e pelas riquezas é um desafio para nós. Né? A gente precisa vigiar o quanto a gente deseja ter o status, o quanto a gente deseja, almeja alguns bens, né? Alguns lugares, e como que isso está no nosso coração, na nossa vida? Ele está ocupando o lugar de Deus? Se tiver, a gente está ali no texto que nós lemos de querer agradar a dois senhores, e Deus não se agrada disso. Deus, ele quer a nossa fidelidade com ele a cada dia. Né? Pecado não confessado e uma vida dupla. Né? Quando a gente confessa, quando a gente tem ciência do pecado e a gente não confessa aquele pecado, ou ainda quando a gente confessa o pecado e a gente não sai do pecado. Né? Isso é uma vida que Deus não se agrada. É um desafio, né? Porque tem pecados que às vezes são vícios, né? Que precisa ali de um tempo e precisa de uma batalha, né? É jejum, é oração, é campanha para conseguir se libertar, mas a gente precisa de lutar e conseguir se libertar, porque Deus não se agrada dessa vida. Né? Ele não se agrada da gente estar lá no altar entregando o coração para Ele e sai da igreja, está caindo ali nas tentações que o mundo oferece. Né? Isso é um desafio, porque o mundo oferece muitas coisas, e nós temos que escolher andar com o Senhor. E estudar também mais da palavra para a gente entender o que é pecado.
né? E são várias coisinhas, vários detalhes no nosso dia a dia, que a gente vai estudando, vai aprofundando na palavra e vai descobrindo que é pecado, que Deus não se agrada. Então, a gente também precisa de buscar esse entendimento. Ansiedade e preocupação. Nós andamos, né, hoje é a doença do século, né? É ansiedade, é crise, né, de ansiedade, muita preocupação, né, com o amanhã, preocupação excessiva, porque a preocupação ela é normal até certo ponto, né? Então, se a gente parar para pensar, é a política, é a economia, é o meu emprego, né? Quem é empresário é preocupação com os clientes, né? Com pagamentos. São várias preocupações que nós temos, né? Nós temos que cuidar para não ser excessivo, porque o Deus, quando né, nós entregamos o controle para Ele de tudo na nossa vida, Ele se preocupa com todos os detalhes. Né? Ele não olha só uma parte, Ele olha tudo. Ele sabe que a gente precisa de recursos ali, de provisões para sobreviver. Então, Ele cuida de tudo, e a gente precisa confiar, a gente tem que fazer a nossa parte, mas também confiar. Confiar que o Senhor vai suprir, que o Senhor vai direcionar, que o Senhor vai abrir as portas e entregar para Ele todas as nossas preocupações. Né? Eu estou preocupada com isso, estou com medo disso, eu estou com receio disso. Fale com o Senhor, entregue esse fardo pesado para Ele, que Ele vai te ajudar. Orgulho e independência. O orgulho, ele nos faz acreditar que nós podemos controlar tudo sozinhos, né? Nós estamos no controle de tudo, que nós podemos fazer tudo, que o nosso plano é melhor do que o plano do Senhor. Né? O orgulho, ele traz isso para nós. Ele traz ele é o contrário da humildade, né? A gente tem um coração humilde, é um coração que a gente está ali dependendo do Senhor, né? Eu posso ter status, eu posso ter uma vida, digamos, estabilizada, mas meu coração tão humilde ali todos os dias eu buscando ao Senhor. Não buscando só no momento que a gente precisa, né? Na hora que aperta, que o dia mal chega, mas buscando todos os dias, né? Se entregando a Ele todos os dias. Influência do mundo e seus padrões é um desafio também, né? Muitas vezes a gente se pega, né, olhando ali nós somos bombardeados de informações, de padrões do mundo o tempo todo, né? Então, é numa placa, no outdoor, né? No Instagram, numa mídia, numa publicação, a gente sempre está vendo ali os padrões do mundo, né? Frases prontas que o mundo usa, algumas até falam que são frases cristãs, mas não são, né? Aí a gente tem que ler a Bíblia para saber que está errada aquela frase, ou que está no contexto errado, né? Isso é um desafio para nós também, porque nós precisamos estar atentas, né? A gente precisa estar conectada com o Senhor todos os dias, para que a gente consiga ter essa visão desses bombardeios que o mundo nos oferece, e que às vezes são situações, né, distorcidas, são formas que eles estão colocando em nossa mente que está certo, mas a Bíblia nos diz que não é assim, que está errado. E aí a gente tem vários exemplos, né? Falta de disciplina espiritual é uma decisão, né, irmãos? Todos os dias, orar, ler a palavra, separar momentos de jejum, é uma decisão. Às vezes a gente não está com vontade, né? Às vezes a gente não estou com vontade de orar hoje, eu estou com vontade de ler a Bíblia, né? Ah, eu vou ficar com fome, vou ficar sem comer hoje. Hoje não, outro dia eu faço. É uma questão de decisão, né? Quem quer ter intimidade com o Senhor, quem quer entregar o coração por completo a Deus, tem que lutar contra a carne. Não tem jeito. E essa luta, a gente só consegue decidindo buscar mais a Deus, ter intimidade com Ele, né? Ter uma vida de disciplina ali espiritual, ter um devocional, um momento com o Senhor todos os dias, né? Muito ou pouco, aí cada um tem que administrar o seu tempo, mas quando você começa, pode até ser pouco, mas daqui a pouco
Senhor. Então, a partir do momento que você vai se entregando, vai se disciplinando, né, no jejum, na oração, na leitura da Bíblia, Deus vai acrescentando, né? Ele vai te dando mais sede, você quer mais, você quer estudar mais, quer aprender mais, quer ler mais. Não tinha tempo, mas você arruma tempo, né? E às vezes é uma luta, né? Porque o tempo está hoje uma disputa para todo mundo, né? Ninguém tem tempo para nada, tudo corrida. Mas a disciplina é um desafio que a gente tem que superar. Item 4. Como podemos fortalecer nossa intimidade com Deus diariamente? Em Jeremias 24:13, diz assim: Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Em Tiago 4, de 7 a 10. Sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Chegai-vos a Deus, e ele se chegará a vós. Limpai as mãos, pecadores, e vós de duplo ânimo, purificai o coração. Afligi-vos, lamentai e chorai. Converta-se o vosso riso em pranto, e a vossa alegria em tristeza. Humilhai-vos na presença do Senhor, e ele vos exaltará. Irmãos, o que eu aprendo aqui, para a gente fortalecer nossa intimidade com o Senhor, o segredo é buscar, né? É buscar o Senhor de todo o coração. Quando a gente busca, quando a gente tem essa intimidade com o Senhor, a gente não quer mais pecar, né? Passa a não ser mais um fardo, né? Quando a gente talvez está ali no início da caminhada e começa a olhar, isso daqui é pecado, nossa, vou ter que abandonar isso. Sou crente, vou abandonar, né? Mas depois que a gente começa a se entregar, a ter esse amor, né, por Deus, que até a Giovana, a Gil leu pra gente lá no início do texto da Denise, que é como um filho com o pai, quando ele decide obedecer por amor, não por obrigação, né? A gente começa a amar tanto a Deus, quando a gente começa a ter mais intimidade com Ele, que aquilo é até automático, não é mais um fardo. A gente já faz por amor. Coisas que o mundo oferece, a gente olha e fala, a gente nem pensa se a gente quer, se a gente não quer, a gente abaixa o olho e fala, o nosso coração já rejeita, né? A gente está ali tão próximo de Deus que a gente já olha assim, isso aqui não é para mim. Não tenho prazer nisso, né? Deus não quer. E eu amo tanto a Deus que isso não faz a menor falta para mim. Não sei nem onde eu estava com a cabeça quando eu era do mundo e cometia esses pecados, né? Quem nunca pensou nisso? Né? Então, isso é a nossa entrega para o Senhor, né? Quanto mais a gente vai se entregando, mais Ele vai acrescentando. Ele vai tirando do nosso coração esses desejos, né, da carne, e vai aumentando o nosso desejo pela palavra, né? A nossa vida ali de intimidade com Ele. Qual foi o momento em sua vida em que você sentiu que entregou tudo a Deus? Como isso a transformou? Salmos 37, do 4 ao 5, diz assim: Agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, e o mais Ele fará. Em Filipenses 4, do 6 ao 7, diz assim: Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Então, aqui, irmãs, quando a gente olha, né, e lê o texto, fala, entregue o seu coração a Deus. A entrega é completa, é diária, é contínua. Parece um negócio difícil, né? Mas a Bíblia, ela nos ensina que pode parecer difícil para nós, mas para Deus não é difícil. Para Deus nada é impossível. Então, a partir do momento que nós decidimos entregar, confessamos isso, né? Declaramos isso para Deus, confessamos nossos pecados, pedimos para Ele nos ajudar, Ele nos ajuda, né? Ele vem com o seu agir, com o seu mover sobrenatural e nos ensina cada dia a ter essa entrega.
que muitas vezes a gente tem medo, muitas vezes é difícil passar por momentos que a gente não consegue ver o que vai acontecer no futuro, ou que Deus está agindo, ou como vai ser o amanhã. Não é fácil, mas a partir do momento que a gente pede para Deus agir, confessa que nós estamos entregando todo o controle para Ele, Ele é fiel para nos sustentar. Ele é fiel para nos ajudar, porque Ele sabe que sozinho a gente não consegue. A gente precisa dele. E aí é a nossa decisão diária, né? Eu preciso do Senhor e que o Senhor me ajude. Preciso e dependo do Senhor, porque sozinha eu não consigo, né? Precisamos de buscar nele, nos aproximar dele a cada dia. Irmãs, eu busquei também na Bíblia, não sei se vocês têm algum comentário, mas sobre mulheres, né, que têm esse exemplo de entrega por completo, que Deus mudou, transformou a realidade delas. Acho que a gente tem várias. Eu coloquei aqui Ana, que é a primeiro que veio na minha cabeça, né? Mas vocês querem comentar alguma coisa sobre as últimas perguntas? Eu acelerei um pouco por causa do horário, mas eu já estou no último slide, tá? Se vocês quiserem comentar, trazer algum exemplo de alguma mulher na Bíblia também, que vocês estão lembrando como entrega total, e que teve ali, né, a resposta do Senhor, as orações atendidas, fiquem à vontade para colocar no chat ou tirar aí o mudo do microfone. Como você falou, né, tem muitas mulheres na Bíblia que nos dão esse exemplo, né, de entrega total a Deus, e a que mais me chama atenção foi Raabe, porque ela era uma improvável, uma mulher a qual naquela época ela era condenada pelo exercício de vida que ela estava vivendo, mas a partir da hora que ela se entregou a Deus, que ela se rendeu a Deus, a vida dela foi totalmente transformada. E é uma mulher a qual eu me inspiro, porque eu digo assim, ó, ela foi muito corajosa. Na época nossa agora já é difícil, mas na época dela era ainda pior. E ela se transformou, né, numa mulher a qual é lembrada até hoje, a qual tem uma descendência que nós vamos lembrar enquanto isso nós vivermos. Então, Raabe foi uma das mulheres assim da Bíblia que me chamou muita atenção nesse sentido de entrega, de se render totalmente a Deus, sem reserva, sem medida. Eu creio que é isso. É um ótimo exemplo, e a gente vê a fidelidade do Senhor, né? Mais alguém quer compartilhar? Eu ia falar a Gislane falou aí na Rabi, teve aqui um encontro da gente aqui com a Denise, e ela perguntou sobre falar de alguma mulher que você. E eu sempre falo na Rabi, né? Porque todas para mim é importante, mas a Rabi para mim foi assim um exemplo. Eu falei no dia, não sei se a Cris estava e lembra. Eu lembro. Então, eu ia falar, fiquei aqui pensando, eu disse, eu vou falar rápido, porque para mim é sempre ela. Quando fala em exemplo, quando fala em entrega total, por quê? Ela não conhecia o nosso Deus, né? Ela não conhecia. Ela se entregou, ela confiou num Deus que ela não conhecia, né? Então, a gente aqui, para a gente aqui nesse tempo de hoje, mais fácil, porque a gente conhece, tem alguém que lê a Bíblia, você vai para a igreja, mas ela não. Ela confiou num Deus que ela não conhecia. Ela confiou de ouvir falar, né? Que se ela entregasse, se ela fosse fiel, e foi o que aconteceu, né? Uma prostituta, uma mulher improvável, né? Mas que confiou quando os espias, né? Falou que foi grato e que não se preocupasse que quando eles viessem derrubar lá Jericó, ela e a família ia ficar. Ela
eu não confiar, meu Deus, eu vou confiar num, né? Mas ela confiou, ela entregou totalmente. E foi o que aconteceu. Tudo caiu, mas a casa dela, a família dela ficou, e depois ela aceitou o nosso Deus como Salvador. E foi uma mulher que você vê assim, ó, ela foi tão importante que é uma prostituta que é falada na Bíblia e é lembrada todo o tempo. Então, para mim, Raabe é o exemplo. É verdade. Mais alguém quer comentar? Como você disse, né, Gilma, improvável, né, uma prostituta. Às vezes a gente erra, a gente fica com medo de falar com Deus, né? E a Bíblia relata esses exemplos, né, de pessoas que estavam ali em pecado, mas resolveram em algum momento se arrepender, né, e corrigir diante de Deus. Então, isso prova que todos nós, independente do pecado, nós temos esse acesso a Deus, né? Nós podemos pedir perdão para Ele, nós podemos nos consertar e Ele pode nos usar, né? E a fidelidade dele é maior do que tudo isso. Ele honra aquele que entrega o coração para Ele, né? Entrega totalmente. Bom, o exemplo que eu trouxe aqui é de Ana, né? Uma passagem bem conhecida, mas que toda vez que eu falo sobre esse assunto de entrega, me lembro da Ana, porque eu imagino assim, ela ali com a Penina, né, que ficava ali sempre se afrontando com ela, né, sobre a questão da esterilidade que ela estava passando, e era um momento difícil para ela, né, uma família complicada que ela estava. E com certeza várias vezes ela pediu ao Senhor, né? E a Bíblia até fala desse momento angustiante dela, e tem algumas interpretações, né, que fala que, trazendo para a realidade, ela estava com uma espécie de depressão, né, que a gente traz aqui hoje, de tanto que ela estava sofrendo e que ela estava sendo ali apontada, né, confrontada, a forma que ela estava vivendo e como ela estava absorvendo tudo isso. E diante de uma situação dessa, né, de uma depressão, é algo muito sério. Você se entregar ali o coração a Deus e pensar e pedir para que Deus faça alguma coisa, é uma atitude, assim, de muita coragem, né, de entrega mesmo, porque a pessoa, quando está deprimida, ela não tem mais expectativas, né, ela já não tem mais esperança. Dificilmente ela consegue força para orar, para falar com Deus. E Ana estava ali, né? E ela se derramou na presença do Senhor. Se derramou de tal maneira que ficou esse relato na Bíblia, né? Ela foi de uma forma tão forte, de uma forma tão intensa, que nós estamos aqui hoje estudando sobre ela, né? E Deus ali atendeu, né, os pedidos de Ana, né? Foi fiel ali com ela e entregou a promessa nas mãos dela. Essa entrega transformou a vida dela, que para ela estava perdido, Deus foi lá e restaurou a partir dessa entrega por total. E, mas era isso que eu tinha para hoje, né? A gente já passei um pouquinho ali do horário. E a gente está com essa reunião, é sempre na terça ou na quarta, tá? Depende da semana, eu coloco lá no grupo. E se alguém quiser entrar no grupo, Tainá, eu anotei aqui o seu telefone. Eu vou te enviar uma mensagem depois, tá? Não sei porque o link acho que não deu certo, né? Mas aí eu te mando uma mensagem para te adicionar. E nós estamos terminando esse livro, tá? Deixa eu anotar aqui na Gislaine também. 37. Eu vou te mandar aí também, tá, Gislaine? Vou te chamar no chat quer dizer, no WhatsApp para adicionar no grupo.
Nós estamos terminando já esse livro. Algumas lições, a gente fez um vídeo. Aí eu vou passar o canal do YouTube também, se vocês quiserem acessar. E outras lições a gente está terminando aqui com esses encontros semanais. Queria agradecer a presença de todas, tá? Obrigada por ter conectado. Obrigada pela participação. A gente troca experiências, agrega bastante, uma contribui com a outra. É sempre bem-vindo os comentários, tá? E, Gil, você pode orar para a gente, para terminar? Amém. Eu que agradeço todas as vezes essas oportunidades, porque toda vida que eu participo desses encontros, que eu tenho essa oportunidade, eu aprendo mais, cresço mais na minha vida espiritual, né? E eu agora tenho a minha rotina espiritual, então, para mim, é uma bênção. Vamos orar. Pai, Pai querido, Senhor, mais uma vez, Senhor, neste momento, nós entramos na Tua presença para te agradecer esse momento aqui, Senhor, momento de paz, de aprendizado, Senhor, de troca de experiência, Senhor, e que todas, Senhor, todas mesmo, entende que só o Senhor é o nosso Deus, só o Senhor é o Deus da paz, da união, só o Senhor que pode entender o nosso coração, só o Senhor que pode nos perdoar, Senhor. Então, Senhor, nos dá mais entendimento, nos dá mais tempo e vontade, Senhor, vontade de estar sempre te buscando, aprendendo mais da tua palavra, Senhor. Como é bom, é um privilégio, Senhor, nós podermos nos reunir e aprender mais de Ti, Senhor. Como nós crescemos, como nós aprendemos a entender que o nosso coração é só Teu, tem que ter prioridade, Senhor. Eu te agradeço, dá uma noite abençoada, Senhor, um dia de trabalho amanhã abençoado, uma noite de sono tranquilo, Senhor. Eu entrego nossa oração em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Obrigada, Gil. Obrigada, meninas, pela participação. Boa noite, fica com Deus. Até a próxima. Tá. Até mais. Tchau.